Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para continuar os nossos estudos, né? Estamos falando sobre a carta aos Filipenses que Paulo escreveu. Vocês se recordam? Já estamos no terceiro domingo que estamos falando sobre a carta aos Filipenses, né? Paulo escreveu para esta igreja, para a igreja dos Filipenses, uma carta. E nessa carta ele ensinou muitas coisas. Nós já aprendemos nos últimos domingos duas coisas importantes. A primeira é que ele orientou os membros lá da igreja dos Filipenses, os amigos dele, que ele amava muito, para que eles se amassem entre eles e que o amor deles transbordasse. Domingo passado, a gente viu que Paulo ensinou que eles deveriam ser imitadores de Cristo, ou seja, lembrar de tudo que eles tinham aprendido com Paulo sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus e imitar, porque assim eles estariam alegrando Paulo. E por falar nessa palavra, alegria, ela é bem importante no que nós vamos ver hoje, nessa parte da carta que nós vamos estudar hoje. Porque Paulo ensinou para eles a respeito de alegria. Então hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou começar com o versículo de memorização. O versículo de memorização de hoje é esse. Alegre-se no Senhor, né? Então esse versículo de memorização aqui, ele está em Filipenses 3:1. Que é um pedaço da carta de Paulo, um pedacinho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Paulo ensinou para eles que eles deveriam sempre estar alegres no Senhor, lembrar de tudo que o Senhor era, de tudo que o Senhor fez e ficar muito alegre por causa disso. E nós temos que fazer isso também, né, crianças? Nós ficamos alegres não porque ganhamos coisas ou porque a gente tem amigos. Nós ficamos alegres porque Deus nos fez isso por nós. Se nós temos amigos, é porque Deus enviou os amigos. Se nós temos as coisas, os brinquedos que nós gostamos, temos a família que nós gostamos, é porque foi Deus que fez isso. Tudo vem do Senhor, então a gente fica muito feliz com Ele. E mais do que coisas, Deus nos dá alegria, nos dá paz, nos dá esperança, não é? Então, por isso que nós ficamos alegres. Mas vamos para a carta lá. Então, Paulo, ele falou com os filipenses, ó, lembra de Paulo? Olha o nosso Paulo aqui. Paulo falou para os filipenses, nesse pedaço da carta de hoje, que eles deveriam ficar muito alegres, muito felizes, porque Deus estava cuidando deles e porque eles tinham aprendido corretamente a respeito de Deus, que foi o próprio Paulo que ensinou. E Paulo fala que então, por causa disso, eles deviam estar sempre juntos, sempre unidos, sem discussões, resolvendo tudo, trabalhando junto. E ele fala que ele ficou tão alegre com eles, que independente de tudo que acontecia com Paulo, ele continuava alegre. E sabe uma coisa que eu não falei para vocês, crianças? Que Paulo escreveu a carta para os filipenses, mas eu não falei onde é que Paulo estava, né? Quando ele escreveu a carta, porque ele não estava lá, ele tinha ido embora. Hoje eu vou mostrar para vocês onde ele estava. Sabe onde ele estava? Ó, Paulo, ele estava preso. Estava preso lá em Roma. Por que ele foi preso? Porque tinha muitos homens que não amavam a Deus. E quando eles viram Paulo falando sobre Jesus e dos ensinos de Jesus, eles ficaram tão bravos com Paulo, que colocaram Paulo na cadeia. Eles falaram, se você não parar de falar essas coisas, você vai para a cadeia. Mas Paulo não podia parar de falar tudo aquilo que ele estava falando, porque era a palavra de Deus, era a verdade. E Paulo foi para a cadeia. E olha só, Paulo falou para os filipenses ficarem alegres, porque ele estava alegre. Como que ele estava alegre ali na cadeia? Então, nesse pedacinho da carta, Paulo fala que tinham duas razões que deixaram ele muito alegre enquanto ele estava na cadeia. Duas razões, eram duas pessoas que Deus tinha enviado
para fazer ele ficar bem alegre, bem feliz. Uma dessas pessoas foi Timóteo. Timóteo era um rapaz bem jovem que Paulo tinha conhecido e Paulo tinha ensinado para ele tudo sobre Jesus. E Timóteo aprendeu tão bem, e ele amou tanto a Deus e tanto a Jesus que ele quis ficar junto com Paulo. E Paulo era um missionário. Lembra que eu contei que ele ia de cidade em cidade ensinando e formando igrejas? Timóteo ficou indo com ele também. Timóteo falou: agora eu quero te seguir, eu quero ir junto com você trabalhar para o Senhor. E quando, nessa época que Paulo foi preso, Timóteo foi lá visitar ele. E sabe como Timóteo ajudou? Timóteo ajudou ele a escrever as cartas. Essa carta de Filipenses, Timóteo ajudou Paulo. Paulo ia ditando aqui do lado de cá e Timóteo ia escrevendo para Paulo. E aí ele fala isso para os filipenses na carta: eu estou muito feliz com o Timóteo e qualquer hora eu vou mandar o Timóteo aí para ver vocês e ficar um pouquinho com vocês. A outra pessoa que alegrou muito Paulo foi Epafrodito. Olha que nome diferente, né? Vocês conhecem alguém com esse nome? Mas Paulo tinha esse amigo, Epafrodito. E sabe por que ele era feliz com Epafrodito? Epafrodito, ele era lá da igreja dos Filipenses. Quando a igreja de Filipenses soube que Paulo estava passando muitas necessidades, a igreja mandou Epafrodito. E Epafrodito foi lá, ajudou Paulo. Então Paulo ficou tão agradecido, mas aí nessa época Epafrodito ficou um pouquinho doente. Aí a igreja ficou triste quando soube. Então Paulo falou assim na carta: olha, eu estou mandando Epafrodito aí de volta para vocês não ficarem mais preocupados, ele já tá bom. E aí ele mandou Epafrodito de volta lá para a cidade. Então, crianças, nessa parte da carta de hoje, a coisa mais importante que a gente tem que aprender é que a gente deve se alegrar no Senhor, como Paulo escreveu para os filipenses. Alegrem-se no Senhor. Não importa se tem coronavírus, não importa se a gente não está indo para a escola, não importa se a gente tem que ficar trancadinho em casa um tempo e não pode ficar indo brincar e abraçando os amigos. O importante é que nós temos o Senhor e Ele nos ama, nos ajuda e Ele nos dá a palavra e nós temos a nossa igreja. O importante é que nós amamos o Senhor e o Senhor nos ama. Por isso a gente deve se alegrar no Senhor e orar para que o Senhor nos dê paciência para esperar isso tudo passar e vai melhorar, não é? Então, mais uma vez, vamos voltar lá para o versículo de memorização. O versículo de memorização de hoje é: alegrem-se no Senhor. Filipenses 3:1, ok? E não se esqueçam também dos devocionais da semana. Cada dia da semana tem um versículo para vocês lerem, meditarem e memorizarem. Tá bom, crianças? Então a gente se vê domingo que vem com mais um pedacinho da história de Paulo aos Filipenses, da carta que Paulo escreveu para os Filipenses, tá bom? Um beijo para vocês, uma linda semana e até domingo. Tchau, crianças.